Boa tarde a todos, desde já agradecemos a vossa presença, muito bem-vindos. A Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de estar aqui convosco de novo para acolher uma nova sessão de mesas redondas do projeto Mapas do Confinamento, que, como sabem, é uma iniciativa em torno de um coletivo de artistas num projeto multicultural, já que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Em nome da delegação da Fundação Carlos de Gulbenkian, em Paris, a Biblioteca Gulbenkian agradece a iniciativa deste projeto aos seus fundadores, Nuno Gomes Garcia e Gabriela Ruivo Trindade, a ambos uma saudação muito especial. A sessão de hoje conta com a participação das escritoras Adriane Garcia e Helena Terra, tendo como moderadora do debate Gabriela Silva. Mas antes de lançar o debate, uma pequena apresentação das nossas convidadas. Adriane Garcia, natural de Belo Horizonte, onde vive, é poeta e publicou Fábulas para o Adulto Perder o Sono, obra que recebeu o Prémio Paraná de Literatura em 2013. O Nome do Mundo, editada por Armazém da Cultura em 2014, Só com Peixes, publicada na Confraria do Vento em 2015. Embrulhado para Viagem, da coleção Leva um Livro em 2016, Garrafas ao Mar, editada pela editora Penalux em 2018. Arraial do Corral del Rei, A Desmemória dos Bois, pela Conceito Editorial, em 2019, Eva Protopoeta, pela Causa e Letras, em 2020, e, por último, Estive no Fim do Mundo e me lembrei de você, pela editora Peiropolis, em 2021, a sua mais recente publicação. Quanto a Helena Terra, vive em Porto Alegre, é jornalista, artista plástica e escritora. O seu interesse pela literatura, manifestado na infância, motivou Helena Terra a frequentar o curso da Oficina de Criação Literária do escritor Luís António de Assis Brasil, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E a seguir, também, os grupos de produção e de leitura crítica da professora Léa Massina. Estreou-se na literatura com o romance A Condição Indestrutível de Ter Sido, publicado pela editora dublinense em 2013. Tem participado em antologias e organizou com o escritor Luís Rufato a antologia de contos Uns e Outros, Contos Espelhados, pela mesma editora em 2017. É coautora da novela Bem que eu gostaria de saber o que é o amor, editada na Bestiário em 2020, publicada com o autor e escritor Heitor Schmidt. A sua mais recente publicação é o seu segundo romance, Bonequinha de Lixo, publicado na editora de Adorim em 2021. Para moderar esta sessão, Gabriela Silva, natural de São Paulo, formada em Letras, especialista em literatura brasileira, doutora em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É professora de literatura e escrita criativa nos géneros poético e narrativo. Tem pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Centro de Estudos Comparatistas e na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões. Gabriela Silva é autora de vários artigos e ensaios sobre escrita ficcional, escrita criativa e literatura portuguesa. É colaboradora do jornal Rascunho. Participa também em diversos grupos de pesquisa, entre eles o Figuras da Ficção, coordenado pelo professor Carlos Reis, da Universidade de Coimbra. É autora do livro de poemas Ainda é Céu, editado pela editora Patois, e tem poemas publicados em antologias. Desde já, deixo então a palavra às nossas convidadas. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada a Cristina e a Isabel, desde o início do projeto, né, quando começaram as mesas redondas, fomos sempre agraciados com muita atenção, com muito afeto, e é um trabalho que sempre nos emociona e nos deixa muito felizes por contarmos com a Gulbenkian, não é? Que é uma instituição cultural muitíssimo respeitada, não é? E que sabemos promove a cultura, a literatura, as artes de um modo mais abrangente, de uma maneira muito particular e singular. Então, muitíssimo obrigada. É sempre um prazer revê-las e sempre trabalhar convosco nesses encontros me deixa mesmo muito feliz. E recebemos, então, duas artistas da palavra, né? Adriane
A Helena já é minha amiga há muitos anos, uma amiga muito querida. Espero que nos tornemos também, Adriane, amigas, porque eu estou indo para o estado de Minas Gerais, vou morar em Olha Lavras, só, então, e aí, então, ficamos mais próximas. ficamos mais próximas. Então, espero que nos encontremos. Ah, eu também. Maravilha. E, então, hoje nós vamos conversar com a Helena Terra, né, conforme as biografias que a Isabel nos apresentou, não é? Vamos conversar, então, com duas artífices da palavra, não é? Mulheres múltiplas, com possibilidades infinitas de criação artística, e que eu tenho o grande prazer hoje de ser, então, a mediadora dessa conversa. Como eu disse para vocês quando eu os convidei, embora eu seja uma estudiosa de literatura, e eu gosto de conversar sobre literatura porque ela é resultado da nossa humanidade, ela é um exercício de alteridade. Então, conversar sobre literatura é conversar também sobre afetos, medos, dores, compaixões, não é? E principalmente quando falamos com mulheres, não é? Estamos numa mesa de mulheres. Nós tivemos uma outra mesa que também eu tive a grande alegria também de poder escolher as minhas convidadas, como dessa vez também, não é? E foi a Kátia Gerlach e a Claudianina. Também foi um momento mesmo singular assim, de conversa. E eu sempre começo com provocações. Né? Eu sou uma pessoa muito provocativa para falar de literatura. E esse ano nós estamos vivendo o ano do centenário de Saramago, que era um escritor, né, que criava personagens femininas estupendas. Né? A Mulher do Médico, a Blimunda, né? A Maria Guavira. Nós temos personagens únicos. Né? Maria Sara, entre tantas outras. Maria de Magdala. E a minha provocação, para começar a nossa conversa, e partir do feminino, né? Eu sempre faço provocações assim, no exercício da literatura, né? Mas, aqui em Porto Alegre, Adriane, a Helena capitaneia, por assim dizer, um grupo de leitura chamado Literatura Tem Nome de Mulher. E a moda saramaguiana, as minhas provocações todas hoje vão vir do Saramago. Mas eu começo com essa pergunta para vocês duas. Helena e Adriane, a literatura tem nome de mulher? Posso começar, então? Vamos lá, Helena. É muito importante dizer que esse belíssimo nome do nosso grupo, A Literatura Tem Nome de Mulher, foi uma sugestão da Gabriela Silva. Esse mérito é seu, Gabriela. Em uma reunião em 2019, quando iniciamos as discussões sobre o grupo, né? E sim, a literatura tem nome de mulher, as palavras têm nome de mulher, as letras, as sílabas, portanto, a escrita no nosso precioso idioma tem nome de mulher. E agora, quando estava falando do Saramago, né, Gabriela Silva, não vamos chamar de Gabi, desculpe, pessoas. Gabriela, faz muito tempo que eu não leio Saramago, e eu estava pensando assim, tu foste falando, né, as personagens e tal. Para mim, a personagem mais marcante é a morte, nas intermitências da morte. A morte, né? Até porque, assim, para mim, essa coisa da escrita, ela passa muito pela pulsão de vida e de morte, né? Em qualquer livro, seja na ficção ou na poesia. Então, quando eu li que deve fazer mais de 5 anos, eu acredito, essa coisa da morte está dentro do texto, e, enfim, dela se permitir uma licença, e das pessoas serem seduzidas pela ideia da morte, a tal ponto que, quando tem vida demais que ninguém morre, levavam os parentes para as fronteiras, tentando que a morte ficasse com eles em outro país, né? Então, é uma coisa bem marcante. Mas eu acho, sim, que a literatura assim, tem nome de mulher, e eu acho que, dentro dessa sociedade patriarcal, né, onde a nossa voz
não era muito ouvida, e essa literatura agora está crescendo porque nós estamos realmente ocupando esse espaço, né, que é nosso. Ela tem desde sempre, e a gente fala língua mãe também, né, independente do idioma, não importa, é sempre a língua mãe, a língua materna. Então, e muito obrigada, viu, Gabriela, porque esse foi um achado, a literatura tem nome de mulher, eu amo, eu acho belíssimo, e as pessoas se identificam, mesmo os homens reconhecem que a literatura tem nome de mulher. Vamos passar para a Adri, então. Primeiro falar que é uma alegria estar com a Helena, né? A Helena, já encontrei com ela muitas vezes pelas redes afora, né? A gente, de alguma forma, já se comunica há muito tempo dessa forma, né? Em redes sociais, conhecendo o trabalho uma da outra, mas eu nunca tinha estado com ela numa live, né? Nem num encontro, então fiquei muito feliz quando vi que era a Helena. Um prazer conhecer a Gabriela. Meu abraço, né, para todas, a Cristina também, Isabel, obrigada a vocês por eu estar aqui. Achei muito interessante, Gabriela, a sua provocação, e adorei ouvir o nome, né, contido nessa provocação, que é o do Saramago. O Saramago é talvez um dos autores que mais tenham me tocado, assim, na vida. Eu me lembro assim, exatamente do que eu li do Saramago na minha juventude e como isso me transformou. E eu sempre falo isso, foi um livro do Saramago que fez essa transformação, que eu acho, inclusive, que veio muito para a minha literatura. Então, quando eu estava ali na faixa dos 20 e poucos anos, eu tinha lido o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu tinha tido uma formação muito católica, e esse livro mexeu profundamente comigo, não só existencialmente, mas também na questão da literatura, porque eu percebi, foi com esse livro que eu percebi que qualquer história poderia ser contada e nos convencer, e que se qualquer história contada muito habilmente nos convencia, aquelas que também nos diziam que elas eram absolutamente verdadeiras, poderiam ser apenas uma história contada por alguém muito habilidoso. Isso me deu uma certa maldade, assim, para lidar com o mundo, e eu sempre gostei muito dessa ideia do Saramago, que ele deixou claro em várias entrevistas, né, que a luta dele é contra o obscurantismo. E aí, quando você fala que a literatura tem nome de mulher, né, que é essa ideia que vai para o grupo da Helena, eu fico pensando que a literatura tem nome de mulher, o Saramago tem essas personagens femininas assim magníficas nos seus livros, né? Não esqueça que no Evangelho segundo Jesus Cristo, uma das frases do José reza muito, né? Todo dia de manhã ele faz uma oração, e num determinado momento, depois que ele transa com a Maria, ele fala alguma coisa mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente, mas ele fala: louvado seja o Senhor que não me fez mulher, né? Ele agradece a Deus por não ser mulher. Então, eu acho que o Saramago pega com muita perfeição o quanto a mulher é vítima do obscurantismo. E creio que a literatura, hoje muito convocada, né, a trazer a mulher, não só mais como o personagem, mas como aquela que fala, vai ganhar meio mundo, né? Porque nós, as mulheres, somos meio mundo. É meio mundo que não falava, né? Ou que tinha que falar escondido. Então, é isso. Adri, agora com essa tua fala, me lembrei do filme com ele, José e Pilar, onde ele comenta, né, a importância da Pilar, de uma mulher na vida dele, que ele fala que ele se tornou o José Saramago a partir da chegada dele, que ele tem 63 anos quando ele a conhece, que ela vai fazer a entrevista. E eu acho formidável mesmo, porque não que as obras anteriores dele não fossem boas, mas a Pilar coloca uma vitalidade no Saramago, num homem, né, que 63 anos, enfim, está se aproximando da terceira idade, poderia ficar mais quieto, mais silencioso, e pelo contrário, né, essa mulher dá uma segunda vida a ele. Eu acho muito bacana, realmente. É maravilhoso. Esse documentário me chamou muita atenção, e teve um trecho que eu ri demais. Eu não sei se você vai lembrar, ele estava hospitalizado, o jornalista ligava querendo saber se ele ia concluir um livro,
E todo mundo achava que ele não ia sair dali do hospital mais, assim, já Sim, estava... sim, e ela E aí ela sempre fala muito no telefone, ela fala, não, ele vai terminar assim, ele vai terminar, não, pode deixar isso aí marcado, ele vai sair, vai terminar. Eu acho isso magnífico, maravilhosa, né? né? É como se ele não tivesse permissão, na verdade, né, para encerrar a vida, né? Ele vive muito, assim, e ele vai vivendo em prol também do que essa mulher quer, né? Quer dele. É muito bonito, porque o É. tempo todo ele deixa muito claro que não é uma relação de submissão, mas uma Não, relação de claro, amor, é uma relação amor, da escolha pelo amor, né? Ela bota ele em é. atividade, é magnífico. E de crescimento permanente mesmo, porque, enfim, né, até o último instante podemos crescer, podemos escrever, Exato. pensar, né? É muito bonito. Eu Eu gosto mais tenho do Saramago, impressão, dos livros, da história, tudo. eu gosto muito também, a figura dele, o ser humano muito bacana, né? Eu tenho a impressão que a Gabriela caiu, porque eu não Também estou acho. vendo, né? Mas, enfim, vamos conversando. Eu vou aproveitar para Uhum. ler, porque a Gabi falou em humanização ali no início, e eu separei aqui, eu anoto muito em cadernetas tudo que eu gosto. Então, eu sou a rainha das cadernetas, né, Adriana? Eu tenho muitas. Às vezes, com o tempo, eu não sei mais exatamente de que livro eu retirei, ou de que filme, ou uma exposição, né? Mas tem uma definição do Antônio Cândido, né, do crítico literário, de literatura que passa por humanização. E aí, como ele era pequenininha, eu anotei e vou ler aqui para nós, enquanto a Gabi não volta. Então, ele diz: podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização, e sendo assim, confirma o homem na sua humanidade. E então, enfim, me lembrou, né? Porque o Saramago é um escritor, enfim, dentro do meio literário de altíssima qualidade, mas é um ser humano muito focado, né, nas questões da humanidade, não só na obra, né? Um ser humano muito atuante. E para mim, realmente, assim, eu acho que até na poesia, né, que enfim você domina profundamente, eu não escrevo poesia porque eu não tenho talento, viu, Adriane? Não é porque eu não tenho vontade. Eu acho maravilhoso, eu acho que, não que se possa comparar ficção e poesia, né? Mas, assim, eu acho tão sublime os poemas e eles têm um impacto tão imediato e intenso sobre mim, sabe? Que eu acho mais difícil. E, evidentemente, que eu já tentei escrever poemas, né? Todo mundo acho que já tentou, mas eu nunca me senti, assim, o suficientemente satisfeita com o que eu escrevi, né? E eu tenho alguns livros teus, eu gosto muitíssimo dos teus poemas, eu acho que eles passam por várias questões, né? Assim, vários temas, mas sempre tem a humanização, né? E eu gosto muito, assim, de qualquer modo, assim, toda a literatura, quando a gente sente que o ser humano, independente de que perfil ele tenha, de que contexto, quando a gente sente que o ser humano, sem crítica, sem julgamento de quem está escrevendo sobre ele, é realmente o grande foco, me fascina, né? E eu não li esse teu último livro, o Steve... agora veio o Steve Lisboa na minha cabeça. Sim, sim. Essa história é engraçada. Eu estive no fim do mundo, pois tem o Steve em Lisboa, eu lembrei de você, de ti, né, do Rufato. É. E, sim, no fim do mundo, porque a pandemia, de fato, eu estava olhando quando a Cristina estava lendo, né? Você escreveu 2 livros, publicou, né? Não necessariamente que só escreveu, pode ter escrito outras coisas. Durante a pandemia, 2 livros, ou seja, é um confinamento muito produtivo, muito... É. E tu podia falar um pouquinho, então, sobre esse fim de mundo que você estivemos todas juntas, embora muito Verdade, separadas, né? é verdade. O Eva Protopoeta eu publiquei no finalzinho do ano e logo em seguida começou a pandemia. Então, ele ainda não pegou nenhum efeito disso, porque tinha sido escrito antes, foi, na verdade, a publicação que coincidiu com a entrada na Sim, pandemia. O Steve no Fim do Mundo, eu vinha trabalhando desde 2018, mas não era propriamente esta a ideia. É engraçado isso, né? Como que a história também, né? Os contextos que a gente vive vão
perpassando o que a gente está escrevendo, né? Você tem um projeto, mas a história entra ali. Sim. E eu já tinha um nome, eu gosto muito do nome, Estive no Fim do Mundo e Me Lembrei de Você. Até tem um amigo nosso, Sérgio Fantin, que ele falou para mim, você tirou esse nome do livro do Rufato, Estive em Lisboa, Me Lembrei de Você? Eu falei, não, Fantin, nós dois, eu acho, eu e o Rufato, tiramos daqueles souvenirs que a gente compra das camisetas em qualquer cidade turística. É verdade. Mas várias pessoas me perguntaram isso. E eu gostava muito do nome, Estive no Fim do Mundo e Me Lembrei de Você. Havia já uma preocupação ambiental para a questão desse livro, mas o que eu queria a princípio, inclusive eu comecei a escrevê-lo em haikai, achei que essa ideia ia dar certo, eu queria pegar os instantâneos de beleza do planeta. Eu queria, assim, na verdade, eu queria fazer esse registro dos instantâneos, e eu comecei a fazer isso. E aí veio a pandemia. E eu comecei a não gostar do instantâneo do haikai, falei, não vou esquecer essa história desse haikai, e teve essa política também no Brasil, né? Essa loucura toda que nós estamos vivendo, essa coisa ensandecida desse presidente da República, é tudo muito difícil, né, da gente se acostumar, veio essa pandemia, eu estava escrevendo esse livro, desisti do haikai, achei que não era o momento, e também desisti de registrar só a beleza, porque ficou impossível, né? O que tomou conta da gente, na verdade, foi o medo. Ontem eu estava lembrando com alguns amigos e com o Tadeu, Tadeu, meu marido, e que a gente chegou a ter assim, pânico dentro do supermercado, né? Você ia no supermercado, não tinha vacina ainda, a gente procurava ir bem cedo, com máscara, com tudo, álcool gel, aquela coisa toda. E aí, de repente, se enchia um pouquinho mais ali as gôndolas de pessoa, e encher, tipo, 2 pessoas, 3. Verdade. Teve um dia que eu fiquei em pânico, eu falei, nós temos que sair daqui, temos que sair. Você começa a ficar meio paranoico também, né? Não que não devesse ter cuidado, mas eu digo que a gente perdeu até a dimensão, porque ninguém sabia nada de nada, né? E aí, isso tudo acabou vindo para esse livro. Foi o livro que eu trabalhei, então, durante esse período, com versos maiores, com poemas muito maiores, pegou toda a questão ambiental, e aí pegou forte, né? Porque se antes eu queria registrar flashes da beleza do planeta, eu comecei a pensar a pandemia muito como efeito da forma como tratamos esse planeta e como esse planeta revida, porque o planeta também quer viver. Sim, né? A natureza também se revelou de diferentes formas. Todos os seres, né, querem viver, e todos os seres fazem força evolutiva para viver, né? E então eu fiquei pensando muito na pandemia como isso, né? Como a gente trata este planeta. Portanto, vamos continuar, desculpem a minha queda. Vocês estavam falando sobre a questão, né, do Antônio Cândido, da literatura, não é? Antes eu tinha feito a provocação sobre o Saramago, e eu vou pegar um gancho e vou unir as duas pontas. Vou pegar um gancho do Saramago e um do Antônio Cândido, né? O Antônio Cândido fala, né, no direito à literatura, que ela é um exercício de alteridade, que todos nós, não é, temos o direito à leitura, temos o direito à compreensão artística, temos o direito do acesso à leitura, mas também a questão da produção, não é? A questão de escrever, a questão de colocar no mundo alguma coisa. O Saramago, no ensaio sobre a cegueira, a gente sabe, né, que a mulher do médico é a personagem que é a única personagem que não cega, né? Ela não é acometida da cegueira branca. E é ela que carrega praticamente todos os outros personagens nas costas, né? Ela cuida dos doentes, ela assiste às cenas dantescas, né? E num determinado momento, já quase no final, quando os cegos estão conversando e já estão retomando a visão, estão na casa na casa do médico, um deles diz, não, porque nós sentimos os horrores. E ela diz, para mim, é uma das frases mais estupendas de toda a literatura. Vocês sentem? Eu sinto e vejo. Eu vejo todos os horrores. Então, imagine o peso dessa personagem. E aí a minha pergunta é o seguinte, Adriane e Helena.
o feminino, a mulher, não é, na literatura, ela traz em si um grande poder, no sentido de que é da mulher, pertence à mulher contar histórias. Desde a mais tenra infância da humanidade, as mulheres contaram histórias, né? As mulheres acalentavam os filhos, os homens voltavam da guerra, as mulheres estavam ali, né? Então, existe todo um universo em relação à literatura que pertence ao feminino. E há coisas que só nós vemos. Então, se os homens sentem o horror, nós vemos e sentimos o horror. E falamos sobre isso. Então, a partir dessa provocação, como é a relação do texto de vocês com o feminino? Né? Como é que são as ponderações de vocês, são as questões da ordem do que vocês veem no mundo, do que vocês sentem, das experiências de vocês e de outras mulheres próximas a vocês, que vocês trazem para a literatura de vocês. Bom, vou responder agora, então. Pode ser, Helena? Vamos alternando. Bom, acho muito interessante, né, isso que você colocou, que eu acho que é algo que a gente sempre tem que lembrar, é que se oficialmente não parece que nós fomos as contadoras de histórias, porque foram outros nomes que foram para as estantes, nós somos as contadoras de histórias. Como a Helena falou, a língua, né, você falou, né, a língua é materna. A língua é materna. Então, assim, adormecer as crianças, né, a canção de ninar, que é uma história, tudo foi contado e cantado por nós, né? Aprende-se a falar conosco. Então, hoje, muito mais do que uma conquista, é uma retomada de aquilo que é nosso, né? Eu sinto assim. Na minha poesia, especificamente, a mulher está o tempo inteiro presente. Primeiro porque eu acho que, por mais que a gente possa falar de quaisquer personagens e construir quaisquer mundos ficcionalmente, né, a gente não foge da gente. A gente tem as nossas experiências, o nosso modo de sentir, o nosso modo de estar no mundo, né? A gente pode, obviamente, ficcionalizar à vontade, mas é sempre a partir disso. Não adianta falar que não é, porque né? Sou eu, sujeito, subjetivo, que digo, que conto, que escrevo. Então, eu sinto que quando eu escrevo, na verdade, eu estou sempre trazendo a minha avó lá atrás, a minha bisavó lá atrás, a força da minha mãe, que inclusive é responsável por eu ter aprendido a escrever, né? Eu tive uma infância muito pobre, então, assim, ser letrada na minha família é um ato de quase que insubmissão, né? Não era o nosso lugar, não era o nosso lugar. Então, eu acabo trazendo isso, e hoje, essa percepção já intelectiva de que nós temos que recuperar a história das mulheres, né? Não é fazer a história das mulheres, porque a história das mulheres sempre foi feita, né? Ela não foi devidamente catalogada, ela não foi devidamente historiografada, mas essa necessidade, eu lembrei agora da Gerda Lerner, naquela história do patriarcado, uma coisa maravilhosa que ela fala, ela diz, muito da nossa história foi perdida, porque as pessoas que foram nos campos, e aí ela está falando especificamente da arqueologia, ela fala, as pessoas que foram nos campos arqueológicos não éramos nós, e não foram com as nossas perguntas, porque você encontra o objeto que você está procurando. E então deixaram passar, a Gerda Lerner vai mostrando isso, né? Quantos objetos nossos, da história das mulheres, que é também a história da humanidade, ficaram soterrados, não vieram juntos com os outros, porque nenhuma pergunta foi dirigida a isso, não era essa a pergunta, o pesquisador não foi com essa pergunta, né? Então, eu fiquei muito com essa ideia durante esse meu processo de escrita, né? Que nós temos que sim falar de nós, que nós temos que sim trazer isso do nosso mundo, isso não só isso que sentimos, mas isso que vemos, né? Eu sinto e eu vejo. E agora, no final do ano, provavelmente em outubro, eu não sei a data exata, vai ser lançado um livro novo meu que se chama A Bandeja de Salomé. E acho que
dos meus livros, o que vai responder melhor assim a sua pergunta, a sua provocação, que ele é um livro em que eu li todo o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia. Veja só as influências de Saramago, né? Eu li a Bíblia inteira com as anotações e tudo, assim, foi um processo muito longo, porque eu queria buscar nesse documento, nesse livro, né, nessa mitologia, eu queria buscar todas as mulheres que ali estão. Então, eu fiz um trabalho de pensar essas mulheres. E como na maioria destes livros, né, existem algumas controvérsias sobre um ou outro, mas a maioria desses livros foi escrito por homens, a minha ideia era, eu quero pegar esta mulher, ler este contexto, e eu quero sentir e ver o que ela sentiu e viu. Eu só posso fazer isso no espaço da ficcionalização. Mas eu posso fazer isso com muita dedução, eu posso fazer isso com muita inferência. Então, foi isso que eu fiz. Então, assim, ficou um livro que tem umas 70 mulheres bíblicas, todas estão contando aquela história dela, é ela dentro daquela história. Então, por exemplo, se você tem o anjo que vem e diz e a Maria diz que faça-se assim em nome do Senhor, então o meu trabalho foi pensar que aquela menina tem 12 para 13 anos e pensar que aquilo que não é consentido é estupro. Claro que eu não estou falando de um anacronismo, é óbvio que eu sei que aquilo é em outro tempo, com outra cultura, mas a função do escritor é trazer para o seu tempo. Então, eu vou fazendo isso, eu vou pegando essas mulheres de lá, por exemplo, tem um poema que eu gosto muito, que chama A Paciência de Cítis, que eu sempre ouvi desde a infância essa expressão, a paciência de Jó, tem que ter uma paciência de Jó, mas eu fiquei pensando, gente, tem que ter uma paciência de Cítis para aguentar esse homem reclamando o tempo inteiro, esse homem não faz nada. Tem que ter uma paciência do caramba, esse homem que o tempo todo fica deixando Deus jogar com ele, sai vendendo tudo, matando tudo, esse homem não para nunca. E aí é isso, eu gostei demais de fazer e eu acho que é nesse sentido, sabe? Eu venho me preocupando muito com essa história das mulheres, venho me preocupando muito em pegar isso, as histórias que elas contaram. Adriane, eu não sei se tu conheces, mas se tu não conhece, eu quero ter o prazer de apresentar. Ana Luísa Amaral, a poeta portuguesa. Não conheço. Ela tem um livro, é o mais recente, eu estudo Ana Luísa. O mais recente livro dela é o Ágora, em que ela pega passagens, ela pega mitos bíblicos. Ela pega mas eu vou amar isso. E ela pega a Salomé é um dos meus mitos prediletos. Eu acho fabuloso. No momento em que ela tem a oportunidade de vingar aquele sentimento, ela pede a cabeça dele numa bandeja de... Eu acho estupendo, né? E o Oscar Wilde tem a peça em que ele diz, não é? Lá no final, quando ela está com a cabeça do João Batista na bandeja, ela olha e diz, viste, tu estás morto e eu viva, e eu disse que eu ia te beijar, porque só para o amor se deve olhar e não para a morte. Fabuloso. E a Ana Luísa Amaral pega a Maria, no momento da Anunciação, pega a Salomé, tem o Jó, tem Sodoma e Gomorra, tem todos os grandes mitos bíblicos, e o feminino é alçado, né? Como, por exemplo, a história de Raquel, Lia e o Jacó, não é? Na verdade, o pai dá a outra filha como se fosse, né, um boi, como se fosse uma... Né? Então, a gente tem naquele jogo, não é? Da história bíblica, a gente tem ali muito bem a questão patriarcal, não é? A Salomé é uma questão patriarcal, ela é exigida pelo Herodes, não é? Tem história com Herodes, então a gente tem... Eu já estou inscrita na fila para estudar o teu livro. Mas que delícia saber disso, viu? Eu acho que tem épocas que acontece isso, né? As cabeças vão pensando coisas assim muito similares, né? A época vai trazendo isso. E eu acho que por a Bíblia ser um livro, na verdade uma biblioteca, né? Por a Bíblia ser essa biblioteca que afeta na vida real a vida de tantas mulheres, ela hoje é um instrumento que a gente dedica muita atenção, porque eu fico muito do que eu pensei para esse livro foi assim, não adianta só
dispensar esse livro. Não adianta só falar assim, larga esse livro para lá, isso é uma bobagem. Porque este livro afeta a vida das mulheres aos milhões. Para mim, me fez muito mais sentido desmontar esse livro. Concordo contigo, concordo contigo. E é um... Porque toda a história da humanidade, ela é justificada sempre com sacrifício feminino. Né? Se a gente pega... A Helena é uma grande leitora de Raduan Assar. Né? E eu vou cutucar ela agora com a cena da Ana. Né? Que a Ana passa por aquele rito sacrificial no final, uma Salomé invertida, não é? Ela é a degolada. Né? Então, Helena, esticando a pergunta para ti, te provocando com a Ana do Raduan Assar. Então, Gabi, enquanto vocês estavam conversando, falando, inicialmente eu pensei sobre a minha relação com as minhas personagens, né? Estava repassando rapidamente na minha cabeça os contos que nunca publiquei, só em revistas e antologias, nunca publiquei uma antologia só minha, né? Mas eu nunca escrevi nenhum texto que tenha tido um protagonista homem. Todas as minhas histórias, desde o primeiro conto, dos contos que eu escrevi para a seleção do Assis Brasil, é uma protagonista. Essa minha associação da literatura como uma reivindicação das mulheres mesmo, né? Falando um pouco nesse sentido que a Adriane disse, que nós somos as contadoras de história. Eu me lembro gestante, meu filho lê bastante, eu lia para ele grávida, eu tinha plena certeza de que ele estava conectado, sintonizado com as histórias, com as palavras, né? E a Ana, especificamente, em uma entrevista do Raduan, acho que aquele caderno do Unibanco, se eu não me engano, não sei se na época era Unibanco, se já era Itaú, mas é de 96 ou 97, numa daquelas entrevistas, eu acho que ele fala, e que eu nunca esqueci, que Ana é eu em árabe, os sons fonéticos, Ana é eu, né? Então, assim, eu me sinto, minha mãe chamava Ana, eu não me chamo, mas eu me sinto muito Ana, eu acho que você é uma Ana, a Adriane é uma Ana, todas essas mulheres que existem, que assim, eu existo, né? Obviamente que sofrem uma censura, uma violência constante da sociedade patriarcal. Então, esse é um tema que, assim, para mim, é super importante. Os meus textos, todos são pulsionais. Eu acho que eu escrevo sobre mim, sobre você, sobre a Adriane, sobre as mulheres que eu conheço através das notícias, né? Porque como nós somos muito protagonistas nas tragédias, né? Na violência, nos dão espaço no noticiário quando alguém sofre algo assim terrível. E nos romances especificamente, assim, numa condição indestrutível de ter sido, que é assim, eu achei o livro meio estranho, eu nunca mais li, sabe, Gabriela? É uma coisa estranha a gente não se lê, né? Tem autores que se leem bastante, eu não consigo me ler depois que o livro vai, assim. Eu leio uma vez, tudo. Se sai um conto em uma publicação, é uma vez e eu não gosto mais de ler. Mas era uma mulher reivindicando uma personagem envolvida com um homem que ela não conhece, né? Assim, dando uma breve sinopse, é uma mulher que conhece um homem pela internet e que começa uma correspondência com ele a partir da poesia do Baudelaire. E ele manda para ela todos os dias um poema, vai copiando e mandando. E ela vai acreditando nesse homem, vai acreditando, até que ela sofre uma queda, né? Assim, uma queda simbólica. E começa, então, a perceber o lugar dela no mundo, porque ela se deixava levar, como se ele, enfim, ele tá colocando os poemas, ele está dando as diretrizes. Foi um livro que teve bastante leitores homens também, com bastante... Inclusive jovens, é uma coisa que me chama a atenção. Outro dia eu estava pensando que eu conheci, por acaso, a mãe de um leitor, né? A gente se conheceu na rua, literalmente por acaso, sabe? Assim, eu estava num café e ela passou e parou para conversar com a pessoa que estava comigo, a gente começou a conversar se você é a mãe do Vitor.
O Victor, na época, tinha 18 anos, um jovenzinho, e ele leu o livro e me chamou porque a minha protagonista, uma feminista, uma mulher, para ele que é jovem, que é um homem de uma nova geração que está se constituindo de uma forma diferente, fez sentido. Então, ele também se sentiu reivindicando esse espaço, né? Nesse romance agora, o Bonequinho de Lixo nem se fala, ele é uma crítica feroz ao patriarcado, mesmo, é uma narradora que não poupa, evidentemente, o pai, né, e a rede de amigos, tanto que o melhor amigo do pai ela chama de o rei da categoria dos desprezíveis, porque todo reinado tem que ter um rei mesmo, né, e as mulheres estão só no feudo, mas nunca, ou assim, damas de companhia, né? Então ela faz uma crítica feroz a esse pai, mas também tem um espaço de crítica ácida a nós mulheres, porque é evidente que nós acabamos exercendo uma cumplicidade até por questões de opressão. Então esse espaço de lucidez, de conhecimento, de tomada de consciência de tudo que a gente vive, não acontece de uma hora para outra, né? Eu vivo falando para os homens que não são machistas e que eu admiro muito, que eventualmente eles têm recaídas machistas, e eu acredito que a gente, as mulheres, às vezes também tem recaídas machistas, porque nós fomos constituídas, educadas, criadas numa sociedade, principalmente as mulheres acima de 40 anos, né? Nós fomos criadas numa sociedade que não dava espaço para reflexão. Eu estudei em escola que era para a gente, na hora do intervalo, saía para o pátio brincar e na volta tinha que fazer filas. E aí tinha as filas, duas filas, as filas dos meninos e as filas das meninas, ainda por ordem de altura. Eu era um ano mais nova que as colegas e ainda era assim, miudinha, então eu era a última lá atrás. E eu ficava vendo que os meninos entravam antes, sabe, assim, o batalhão, a infantaria, eles entravam antes e a gente ficava ali, né? Então, eu escrevo realmente, assim, para criticar a sociedade patriarcal, para amparar as outras mulheres, eu acho isso um verbo importante. Às vezes eu me aborreço com as outras mulheres, evidentemente, né? A gente aqui no Brasil mesmo, né, nas últimas eleições, teve, enfim, esse presidente recebeu muitos votos vindos das mulheres também. E às vezes eu acho assim que eu não acho que elas estão cegas como um ensaio sobre a cegueira, porque a realidade da mulher é tão pesada que não tem como não perceber. Mas às vezes eu acho que elas estão assim hipnotizadas, como se não conseguissem ainda quebrar esse estado mental. Então, eu tolero, tenho mais paciência. E é uma das coisas que eu gosto de grupo, de trabalhar em grupo, exatamente por isso que a gente vai percebendo o nosso próprio ritmo, né? A nossa tomada de consciência sobre o nosso universo. E vai percebendo das outras mulheres mesmo. Agora, com essa experiência nova, Adriane, eu estou organizando um outro grupo de leitura escrita, que esse não é a literatura tem nome de mulher, é a palavra tem nome de mulher. E ele vai ser dentro do presídio Madre Pelletier, um presídio feminino, é o primeiro presídio do Brasil, é aqui em Porto Alegre, né? E eu estou, então, recolhendo livros, porque lá na biblioteca do presídio, evidentemente, havia uma predominância imensa de títulos publicados por homens, quase não havia títulos, quase não tem, sim, de obras de mulheres. Então, eu estou pedindo para todo mundo que me envie livros e tal, né? E eu vejo assim, eu estou recebendo, estou muito grata, as editoras estão mandando também, mas eu estou vendo que há uma dificuldade até na questão de doação, porque as publicações, o mercado editorial era muito masculino também. Faz pouco tempo que as editoras, que os editores abriram espaço para nós, né? E a cobertura de imprensa, enfim, o espaço para eventos, eu ainda acho que nós somos minoria, né? Eventualmente, assim, temos um destaque, mas, assim, sai uma página inteira, às vezes, de resenha sobre o livro de um determinado escritor, que não é, sem fazer comparações, nem melhor, nem mais qualificado do que eu, por exemplo, mas o meu espaço é menor. Aí, se a gente for pensar em termos de mercado, aí o editor, o jornal, a equipe predominantemente masculina, né? Então, assim, a literatura, que é esse espaço, assim, de arte, eu acho que é o que mais luta pela vida mesmo, sabe? Assim, a palavra luta muito pela vida.
E ela é terapêutica, ela é psicanalítica, né? À medida que a gente está... Não é só escrevendo, a gente está lendo e a gente está se autoanalisando, a gente está se questionando, a gente está colocando perguntas para o texto, a gente está encontrando respostas para perguntas, às vezes, de outro texto, né? Mas eu encontro tudo isso com muito mais intensidade quando é um livro escrito por mulher. Então, para mim, é muito significativo. E essa coisa de nos decapitarem, enfim, né, a Ana também não é decapitada, mas, enfim, ela é vítima também de uma arma branca. É um silenciamento, assim, ele é muito simbólico desse silenciamento, porque não nos cortam a língua, não nos cortaram a língua, e agora não vão mais cortar, perderam a oportunidade por muito pouco, né? Porque era para que a gente não tivesse voz, para que a gente não pensasse, não... Até eu acho estranho que tem assim, uma certa divisão entre sentir e pensar, porque para mim pensar e sentir são a mesma coisa. Se eu estou sentindo, automaticamente eu estou pensando. Eu não consigo fazer essa ruptura, né? E tem assim uma certa confusão mesmo, assim, de que se a pessoa só está sentindo, ela não está racionalizando, tanto que ela está sofrendo, ou ela está sentindo muita alegria, porque ela compreende o que está... Então, eu acho assim, que a intensidade do sentimento está muito atrelada à capacidade de compreensão, e a compreensão, ela passa pela... Enfim, aí ela passa pela palavra, ela passa pela tradução do momento. E é isso, Gabriela. Vamos passar para a Adriane, porque eu sou assim, uma pessoa meio falante também, Adriane, né? Então, tem que cuidar. Sigo falando. Não, foi ótimo. Esse trabalho no presídio, né, é maravilhoso. Eu fico pensando, eu sempre penso nessas situações em que as pessoas estão completamente fora do direito que o Antônio Cândido diz, né, esse direito à literatura absolutamente negado para certas pessoas, e as pessoas em situação de prisões, né, presidiárias, estão sempre nessa situação de serem banidas dos bens culturais, né? Estão banidas deste mundo dos bens culturais. Então, assim, eu acho importantíssimo. E tem isso mesmo, né? As doações acabam sendo de livros de escritores prioritariamente masculinos, até pouquíssimo tempo, né? Tem aquela pesquisa da professora Regina Dal Castanha aqui no Brasil, que mostra como se mostra com números, né? Ou seja, uma coisa incontestável, o quanto as grandes editoras no Brasil, até o início dos anos 2000, publicavam basicamente homens, classe média, brancos, heterossexuais, do Sudeste, mais especificamente, Rio de Janeiro e São Paulo. Gente, isso é absolutamente localizado, né? São esses livros que nos formaram literariamente, né? E aí a Helena está falando hoje dessa maior profusão, né, dos livros escritos por mulheres, e é sem dúvida que isso se deve à proliferação de pequenas editoras, porque esse status quo do grande mercado, esse status quo sempre nos deu uma parcela ínfima, mas ínfima, ínfima mesmo, né? São as pequenas editoras, na verdade, que apostam neste risco, né? Elas também não têm expectativas de ganhos milionários, então elas, né, apostam nesse risco que tem dado muito certo, né? Eu vejo que as pessoas têm se interessado cada vez mais pela literatura escrita por mulheres, e mais que isso, eu vejo que nós mulheres estamos cada vez mais interessadas em ouvir o que a outra tem a dizer de nós, o que Helena tem a dizer de mim, o que eu tenho a dizer de Helena. Eu leio hoje muitas escritoras, acho até que eu leio mais escritoras hoje do que escritores, para tentar compensar um pouco, né? Porque a minha formação foi toda praticamente lendo escritores. E eu fico muito feliz, assim, eu leio coisas magníficas, né? Principalmente, leio muito na poesia, mas leio muito na prosa também, né? Estamos contando coisas, não coisas que um homem não poderia ter contado, porque para mim não tem isso. Eu acho que o ser humano é capaz de ficcionalizar o que ele quiser, se ele tiver talento e trabalho para isso. Mas eu acho que nós estamos dizendo coisas que ninguém teve interesse de dizer. E, obviamente, não vão dizer como nós, porque, como eu disse, é uma questão muito subjetiva também, né? Todos podem dizer, mas dirão de forma diferente, obviamente, né? Até eu, se escrever algo, vou escrever diferente do que Helena vai escrever, né? Tem toda a subjetividade da gente aí.
Mas eu acho que é muito interessante isso, sabe? Eu tenho lido livros incríveis em que hoje se coloca coisas que eu nunca li, por exemplo, na minha formação de adolescência, juventude e literatura, né? Eu tenho lido muito mais hoje sobre o nosso medo de andar nas ruas, o quanto a gente sente como humilhação, nosso direito de ir e vir não existe. Não existe. A minha filha tem 18 anos, eu tenho medo dela pegar um Uber. Isso não é direito de ir e vir, isso é um remendo. As questões do aborto, né? Eu li esses dias, até foi publicado na revista Mirada, um conto da Flávia Peré, interessantíssimo sobre a questão do aborto. Tenho lido cada vez mais as mulheres trazendo contos, romances que trazem a situação do aborto, né? Do aborto perigoso, o aborto clandestino, o aborto que coloca a vida da mulher em risco. Temos lido cada vez mais sobre a maternidade que não se quer, a maternidade forçada, né? O estupro, muito sobre estupro, a situação econômica da mulher. Então, assim, são coisas que realmente não foram tratadas ou que foram tratadas superficialmente e que hoje vêm sendo tratadas assim, né, de uma forma em profusão. E isso eu tenho gostado muito de ler isso, eu tenho me reconhecido muito nesses livros, coisa que antes não acontecia. Adriane, a tua fala me remeteu a algumas coisas muito interessantes. Eu e a Helena, a gente conversa muito sobre maternidade. Em uma das nossas conversas, eu disse para ela que eu não sou mãe, eu já tenho 43 anos, não pretendo ser mãe biológica, porque eu sempre considerei uma grande violência a maternidade. Parto, a gestação, não é? É uma grande... É uma bomba no organismo feminino, né? Uma gestação. E o parto, o quanto que o parto é traumático. Não é aquele filme romantizado, não é? Em que a heroína está lá, né, muito bem assistida, e mesmo que não esteja assistida, ela sempre se salva no final. Vocês são mães, não é? O corpo fica com sequelas, não é? Muda, né? Muda a relação do indivíduo com o mundo, consigo mesmo. Então, é uma violência no sentido brutal mesmo no corpo e no percurso de uma mulher à maternidade. Por isso que é tão interessante, eu sou uma árdua defensora, não é, da legalização do aborto, porque as mulheres, fora toda a carga que nós recebemos, não é, toda a impunidade contra a violência que nós sofremos, a mulher ainda tem que lidar, né, com a questão da maternidade, de uma gestação indesejada, e não obstante, cotidianamente, o corpo da mulher ele é violado pelos anticoncepcionais, não é? Porque somos nós que temos que cuidar do nosso corpo para evitar uma gravidez. Somos nós que temos que cuidar, somos nós, e nós, e nós, né? Cada vez mais a sociedade nos imputa, nos empurra, não é? Obrigações que deveriam, de fato, ser compartilhadas. A partir disso, de pensar isso que tu trouxeste, eu gosto de pensar algumas figuras da história da humanidade, entre elas, que eu acho particularmente muito interessante, a Cleópatra, né? Era uma grande amante, era isso, era uma grande articulista política, né? Ela sabia muito bem o que ela tinha que fazer e como ela tinha que fazer para conseguir o que ela queria. E assim, outras grandes mulheres da história, né? A Inglaterra é um país, não é, de grandes mulheres no poder. A Espanha, Portugal, não é? As rainhas, são figuras que muitas vezes tiveram que, ou herdaram, ou na hora da ausência do masculino, elas tomaram as rédeas da nação e elas promoveram o crescimento, restauraram a paz, não é? Tomaram o poder, foram tão sanguinárias quanto os homens. Eu acho particularmente muito interessante a mulher que também assume esse papel violento e
né? E vence exércitos, e vence religiões, e vence, não é? Porque existem as que fazem isso, quase sempre, né, acabam na guilhotina, fuziladas, enforcadas, mas elas fazem. Desde os filmes mais bobos, como o Jojo Rabbit, né, que a mãe do menino é enforcada em praça pública, né, porque vai contra até mesmo as rainhas e as mulheres da corte, né, nos séculos anteriores a nós. A Mary Del Priore também, né, fala muito das personagens, das mulheres da história. Pensando isso, e pensando na importância, né, da inegável presença e importância das mulheres, eu me lembrei, a respeito da maternidade, eu me lembrei também de um personagem da Ana Miranda, do livro Desmundo, a Oribela, uma das minhas personagens prediletas na literatura brasileira. E a Oribela é uma órfã portuguesa, não é, que vem para o Brasil. Ela é escolhida para casar com o Cristóvão, que é um português que está no Brasil, para manter ali, não é, a questão da raça, a questão, não é, e ela é estuprada no meio do caminho para casa, porque ela é território. E nós hoje lutamos para deixar de ser território, porque nós fazemos parte do território. A gente pega Hamlet, lá, Shakespeare, 1600 e tal, a Gertrudes casa-se com o irmão do assassino do marido, porque, enfim, já que o reino ia para o irmão, a mulher ia junto com, né? Então, tem tudo isso que nós estamos cotidianamente nos desvinculando. A partir disso, eu quero conversar com vocês o seguinte, a Helena trouxe isso também agora. Como é que vocês percebem a recepção da obra de vocês, né? O que as mulheres conversam com vocês, como que os homens, né? Como é essa recepção dos dois gêneros da obra de vocês? Helena, agora passo para ti. Então, Gabriela, agora falando especificamente do bonequinho de lixo, eu fiquei assim bastante contente no sentido de que as pessoas compraram o livro e grande parte já leu assim na sequência e já entraram em contato comigo. Eu recebi muitas mensagens no primeiro mês do lançamento, que foi ali no início de outubro. A gente ainda estava em pandemia, estamos ainda em pandemia, enfim, né? Mas já com algumas doses de vacina e tal, foi possível. E eu recebi muito retorno, e de homens também, mas evidentemente um número maior de mulheres. As mulheres me contaram coisas muito pessoais, assim, né? Lendo, passando pelos episódios que a Clarinha vai contando, que é a minha narradora, que alguns episódios são de violência contra ela e outros são contra a mãe, né? Porque, enfim, ela está contando a história da mãe, mas ao mesmo tempo, como ela está em crescimento e ela é mulher, mesmo sendo uma menina, ela já é vítima, né? Eu recebi muitos relatos, inclusive de estupro, relatos muito violentos, aquelas coisas que a gente tem dificuldade de verbalizar, de falar com as amigas. E agora até me lembrei de um episódio de estupro que é bem marcante assim para mim, porque uma amiga nossa de rede social, né, de Facebook e tal, que nem converso muito, não tenho assim uma interação tão potente com ela, mas um dia nessas coisas de pandemia, né, que a gente está na madrugada, meio perdida nesse mundo novo, né, e ela estava online, eu também e tal, e a gente começou a conversar, e aí ela me contou que ela tinha sido estuprada, por uma pessoa, por um homem que ela conhece, que o grupo, social dela conhece, e que depois que ela tinha sido estuprada, ele tinha rasgado as roupas dela e agredido fisicamente e tal, para simular um assalto, uma violência externa, assim como se tivesse acontecido alguma coisa na rua, né? E que ela fazia terapia e não conseguia contar isso para ninguém. E aí eu perguntei no meio dessa conversa, ela não conseguia contar para ninguém, ela tem 2 filhos, eu perguntei, teus filhos têm alguma ideia do que aconteceu contigo? Se eles me viram chegar em casa transtornada, rasgada, né, agredida.
mas a versão que ela deu para os meninos era de que realmente ela tinha sofrido uma violência na rua por um estranho. E aí eu perguntei, você não pensa em fazer uma ocorrência, usar a lei da Maria da Penha e tal? Ela disse não, porque é uma pessoa que convive assim, no mesmo grupo, e ele já me fez, inclusive, ameaças, assim, ele sabe onde eu moro, sabe quais são os trajetos que os meus filhos fazem, todas essas coisas, e ele ameaçou, e ela estava muito assustada. E aí eu falei, e a terapeuta? E ela me disse, eu não consigo contar para a terapeuta. Mas eu falei, e eu disse, mas essa é uma questão crucial, né? É o que você tem que falar, ela disse, eu não consigo. E aí, na hora que eu tive a gente pensar, né, o poder da palavra, me veio à cabeça, eu disse para ela, escreva agora num papelzinho, pega um papelzinho, escreva assim a frase, eu fui estuprada. Só isso, dobre e guarde na sua bolsa. Quando você tiver a sessão com a terapeuta, você pega e lê. Não diz nada, não explica, sabe, assim, porque realmente a violência é de uma brutalidade, o estupro, e eu acho que ela conseguiu, enfim, ela mudou de cidade, reinventou a sua vida e tal, né? Mas, assim, voltando para... Enfim, me lembrei disso, já saí, né? Abri essa janela, assim, eu abro janelas, depois não consigo, depois eu não consigo fechar nem a cortininha. Mas, voltando, Gabi, assim, eu acho, assim, que... Eu li o Vista Chinesa, não sei se vocês leram, é um livro, é uma história baseada numa história real, né? Um depoimento de uma amiga dela, que é um estupro, assim, durante o dia, de uma moça que está correndo e tal. E ela vai contando, vai falando sobre o Brasil, vai falando sobre o apoio familiar que ela tem e sobre o terapêutico, né? A gente é tão desamparada no Brasil mesmo, assim, né? Como um sistema... Eu já acompanhei uma pessoa para fazer boletim de ocorrência e usar a Lei Maria da Penha, né? A gente é tão desamparada, desamparada em todos os sentidos, porque, inclusive, quem atendeu, a pessoa que eu acompanhei foi um homem, né? E aí, como que a gente fala sobre isso? Porque na literatura, como a Adriane falou, né? Os homens podem, evidentemente, somos seres humanos, todos podem compreender e falar sobre todos os assuntos, mas a subjetividade, essa experiência realmente do estupro que é no nosso corpo, né, e que pode gerar, enfim, uma criança indesejada, e que aí a gente fica nesse dilema, porque entram todos os valores católicos, todos os valores que a Bíblia traz, fortíssimo, de pecadoras, disso, daquilo, né? Então, sabe que uma coisa interessante, tem vocês falaram muito sobre a Bíblia, que é a Bíblia também, né, um livro que tem nome de mulher, né, eu não consigo ler a Bíblia, e não porque eu não acho que seja um livro complexo, rico, assim, é uma espécie de um revanche, de uma rebeldia, porque eu estudei em colégio de padre, não foi de freiras, eu estudei em colégio de padres, e os padres, e era um colégio que tinha um número muito maior de meninos do que meninas, a proporção era assim, nem sei por que eu estudei no colégio de padres, enfim, né, e eu não tinha feito a primeira comunhão, eu não tenho, meus pais também não eram católicos, e eu me sentia super oprimida nessa escola, né, muito, e eu sofri por parte de um padre, quando eu revejo a Má Educação do Almodóvar, eu sempre, assim, eu sofro muito porque eu sofri uma tentativa de um assédio e uma tentativa de contato físico maior, que talvez se eu não tivesse a autoestima que eu tinha, com a mãe que eu tinha, que eu tive uma mãe também, assim, que foi atípica para o nosso contexto, assim, de patriarcado, talvez eu tivesse me submetido, mas eu bati no padre, eu dei um tapa no rosto de um padre, e evidentemente me convidaram a se retirar da escola, você não é mais bem-vinda, né? E nem mais eu queria ficar naquela escola também, óbvio. Mas, assim, a literatura, essa coisa do nosso espaço, que as histórias sempre existiram e tal, a gente foi muito violentada na palavra mesmo, né? Nesse espaço de escrita, no direito de escrever, de publicar, de ler. E aí me lembrei só antes de passar para a Adriane, nessas figuras assim que tu falaste, né, na Cleópatra e tal, a Helena de Troia, né, que tem o meu nome, enfim, que é um nome um pouco estigmatizado, porque as pessoas sempre esperam que se você é uma Helena, você tem que ser bonita e sedutora, isso e aquilo, né?
A Helena de Troia escrevia poemas. Ela é famosa pela beleza, não sei se foi Hollywood que decidiu, quem decidiu que o grande valor de Helena de Troia teria que ser a beleza. Ela escreveu uma epopeia, tem um livro da Rosa Monteiro, aquele livro, a primeira edição antiga sobre as mulheres autoras, as mulheres que escrevem, que ela fala sobre a vida da Helena de Troia e essa imensa injustiça que ela vem lá da civilização grega e todo esse trajeto, toda essa tradição, e a gente só fala em Aristóteles, a gente só fala, sabe, em Platão e tal, e a Helena é uma mulher bonita que partia corações. Não sei, talvez fosse. Ela era uma mulher inteligente que partia corações, que criava cisões e adesões, né? E a gente enfim, agora é século XXI, né, Gabriel? Não sei, porque a gente ainda tem muita gente tentando nos silenciar, por o fecho na boca, mas... Aliás, é mais fácil partir corações com a inteligência do que com a beleza. Eu também acredito, né? Assim, no porta-retrato, eu não sei, tem homens que gostam de mulher para ter no porta-retrato, né? Mas eu acho um universo muito pequeno. Mas... Safo também, né? A gente tem Safo, a poeta, tem... Sim, Safo também. Mas a Safo eu acho que assim ainda tem um pouco de projeção, assim, um pouco de espaço, né? Porque ela, por essa questão de identidade também, de ser assim, enfim, né? Uma mulher que não estava se relacionando diretamente com os homens, ela já havia uma quebra de paradigma na história dela. Mas a Helena, que é uma mulher que se relaciona com homens, então se ela está na sociedade dos homens, ela tem que ser compreendida pela ótica masculina, e aí o valor então é estético e não intelectual, né? E aí? Eu achei muito interessante quando a Gabriela falou que a mulher é um território e a Helena, né, nos falou dessa situação toda do estupro e que ela não consegue ler a Bíblia, né? Não porque não acha um livro importante, nem complexo, nada disso, que na verdade é mesmo um livro riquíssimo, como são os livros sobre mitologias, né? Eu tive extrema dificuldade de ler alguns livros da Bíblia. Claro que eu conhecia ali o mais normal, que quase todo mundo conhece, né? Gênesis, alguma coisa do Novo Testamento, conhecia Levítico, mas eu não conhecia todos os livros. E eu tive uma dificuldade, assim, um negócio que quase me beirou o nojo, de ler Oséias. Se algum dia tiverem estômago, leiam Oséias. Um livro pequenininho, desse chamado Profeta, mas que, assim, foi o livro que eu mais demorei para ler, na verdade, para fazer, né, essa pesquisa das mulheres que eu estava fazendo para fazer a bandeja de Salomé. É de uma extrema misoginia. As pessoas, às vezes, vêm com essas histórias, a Bíblia não é misógina, é sim, é só ler, é sim. E não é sendo anacrônico, não, lá mesmo já era misógino. A misoginia não precisa de contextualização histórica, porque trata-se de um ódio ao feminino, né? E isso está contextualizado em qualquer época, então não se trata de nenhum anacronismo. Então, assim, tem muita coisa de misoginia nesses livros, mas em Oséias é um negócio, assim, absurdo. E aí ele compara a mulher a uma cidade, por isso que eu trouxe essa história aqui agora, né? Porque vocês falaram da mulher como território, e vejam só, há milhares de anos, né, este homem compara as mulheres a uma cidade. Quando ele quer falar de uma cidade devastada, quando ele quer dizer que uma cidade já não presta e que Deus vai destruir essa cidade, a única comparação que ele consegue achar, porque, obviamente, ele precisa da melhor comparação para atingir mais pessoas, essa comparação é uma mulher, que é a Gomer. Então, eu vou ler para vocês esse poema. Peguei aqui nos originais. O protesto de Gomer. Uma coisa que eu fiz nesse livro o título sempre se refere à mulher, não é mais o homem que conta, é aquela mulher que tem a palavra. Então, eu sempre vou pegar um substantivo de alguém que é uma mulher. Então, nesse é o protesto de Gomer, mas aí tem vários outros títulos que seguem esse mesmo formato. O protesto de Gomer. Não quero este filho, vou tentar fazê-lo não nascer, mas se ele nascer, vou chamá-lo vale derrotado. Prefiro um ventre estéril e seios secos, se meu corpo é a primeira metáfora para o seu desamor. Não quero esta filha. Vou tentar fazê-la não nascer,
mas se ela nascer, eu vou chamá-la desfavorecida. Prefiro um ventre estéril e seios secos, se o que tem para as minhas filhas é pura desolação. Eu não quero este filho. Vou tentar fazê-lo não nascer, mas se ele nascer, eu vou chamá-lo não meu povo. Prefiro um ventre estéril e seios secos do que parir aqueles a quem o Senhor só aborta. Maravilhoso, Adriane. Fortíssimo, impactante, nossa. Eu achei interessante, porque a fala de vocês vai exatamente de encontro a muito do que esses poemas, no que esses poemas foi trabalhado, que é a mulher como território. E esta nossa situação de território nos deixa numa condição nunca resolvida. A nossa situação é sempre instável, a nossa situação de mulheres ela é sempre provisória. Então, se hoje temos um mundo X em que já conseguimos fazer certas coisas, nada nos garante que amanhã será assim. Vejam agora aí, né? Toda hora tem, sim, mas enfim, agora está mais em evidência. É uma luta permanente, porque a gente tem que, sendo território, tem que fazer a desocupação, nos desocupem, e evitar a invasão o tempo inteiro. E evitar as novas tentativas. Então, é um trabalho que acontece ao mesmo simultâneo, né? Ao mesmo tempo. Sim, e até falando em invasão mesmo, da invasão física, né? E o estupro é a maior figura dessa invasão física. Basta a gente ver aí nas guerras. O país entra em guerra, a primeira coisa, e eu estou falando coisa mesmo, a primeira coisa que entra em risco como parte do território. Até hoje a gente é despojo de guerra. Então, assim... Eu lembrei agora, não sei se vocês leram o Liberdade, do Sandor Márai, um dos romances dele. É a história, se passa na Segunda Guerra Mundial, é a história de uma jovem judia. Então, como os alemães estão invadindo a Hungria e tal, ela precisa ficar literalmente emparedada numa residência, numa família que a protege. Então, ela vive ali atrás daquela parede, tem uns tijolinhos que eles tiram e colocam para alimentos e tal. E, enfim, ela, assim, estoicamente sobrevive a tudo que está acontecendo e chega o fim da guerra. Ela está viva. Então, os nazistas foram embora. E aí ela pensa que maravilha, né? Porque agora eu volto à vida. E aí, então ela está em casa, assim, está finalmente assim, começando a respirar, mas eles foram invadidos pelos soviéticos, pelos russos e tal, e aí entra um soldado, olha para ela, que enfim é o libertador, que veio salvá-la e imediatamente estupra. Então o final do livro é a liberdade, sabe? Ela sai de trás da parede, mas ela continua. Ou seja, presa para nós não importa quem é o invasor. Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro-direita ou centro-esquerda, não é? Porque a gente é sempre um território a ser invadido. É sempre o sempre sacrifício. É o sacrifício, não é? Ou de alguma forma, não é? Nós somos sacrifício. Ou tu é morta, ou tu é estuprada. Então... Por isso que a maternidade, o desejo de ser mãe é tão importante, porque um filho é uma ocupação, sim, né? A gente fica 40 semanas com outro ser vivo nos ocupando. E mesmo para o filho desejado, é sim uma experiência complexa, conflitante. Eu me lembro quando eu estava grávida do Henrique, o meu obstetra, eu engordei muito, assim, eu fiquei muito voraz, eu acho que era até uma coisa ansiosa, né? E aí o obstetra me disse, porque eu falei para ele, nossa, assim, né, eu caminhava, assim, tentava fazer uma atividade física, mas eu só estou ganhando tanto peso e tal, e tão ansiosa, e são tantas mudanças no meu corpo. E aí ele disse, sim, para um feto se formar, para que tenha condições de nascer, 4 meses para o feto, para você viver seria o suficiente, mas é tão pesado para o organismo da gente, das mulheres, né? Mas é tão pesado para o organismo de vocês que vocês precisam dos 9 meses, das 40 semanas, porque, assim, os seus ossos vão se abrir, os seus órgãos vão ser empurrados, é tudo tão intenso que se não for gradual, muito lento, se não fosse dessa maneira, a gente não suportaria. E aí, eu sou filha de ginecologista e obstetra, e foi impressionante, porque eu me dei conta da minha ignorância a respeito de determinados assuntos, porque aí, enfim, aí o Henrique nasceu e tal, e eu estou no hospital recebendo as famílias, amigas e tal, e aí vem uma amiga com uma
uma filha pequena, uma menina que tinha uns 6, 7 anos. E ela olhou para mim, eu sentada na cadeira e tal, assim, e ela olhou e viu a barriga ainda enorme, e eu com o neném no colo, e ela me olhou e disse, tia, mas o bebê não nasceu? E eu disse, sim, e ela disse, mas a tua barriga está enorme, como se ele tivesse aí dentro. E aí eu me olhei e precisei me dar conta, assim, que eu nunca nem tinha pensado, né, assim, a minha experiência pessoal, eu nunca tinha pensado, eu sabia que eu estava ganhando peso, mas eu nunca nem tinha pensado sobre a transformação em si. E eu achei estranhíssimo, eu me senti profundamente ignorante, porque eu acho que na minha cabeça, ignorante, alienada, assim mesmo, assim, que vem a coisa da infância, da maternidade da infância, que tu vai linda para o hospital e sai linda do hospital com o bebezinho no colo, sabe? Eu não estava preparada para me deparar com a realidade de que havia uma transformação tão concreta que eu teria que conviver ainda por uns meses com essa barriga enorme até ela ser absorvida, desaparecer. Então, a maternidade é uma coisa muito estranha, mesmo no filho muito desejado. E eu passei por outra experiência, porque, na verdade, o Henrique é o meu segundo filho. O meu primeiro filho, eu passei por um parto para a morte. E eu sabia que nós não venceríamos o parto. Então, foi um parto que não houve a minha cooperação, né? Evidentemente, assim, que tu está em trabalho de parto e ele era prematuro, então tu sabe que se essa criança, né, tá tudo errado, vai dar tudo errado, não vai haver chance. Então, foi super violento também, porque eu não imaginava, a gente sabe, assim, as mulheres perdem os filhos, é muito comum no primeiro trimestre, mas quando a gente já está com uma gestação mais avançada, eu também não tinha me dado conta dessa ignorância a respeito do que é um parto, né, de quanto um parto pode ser violento e mortal, né? As mulheres morriam muito, assim, a nossa história de mulheres é uma história de óbitos imensos e de uma grande quantidade de crianças que foram criadas sem as mães. Assim, eu acho que é por isso que a gente escreve, sim, sabe? O nosso tema somos nós estamos sempre falando sobre nós e questionando, porque essa coisa reprodutiva e da maternidade tão visceral, mas ela realmente ela é tão intensa e tão violenta. E a gente veio, né, Gabriela, você não é mãe, né? Mas você passou por um parto, entende? Todo mundo passou por um parto. E foi muito Mesmo que a traumático, gente né? não mesmo que a gente não racionalize, não tenha memória, mas todos os seres vivos passaram por um parto, né? E eu acho, assim, que lá dentro, em alguma reservinha do nosso cérebro, do nosso inconsciente, essa experiência está lá. A minha experiência, vou contar muito rápido para vocês, mas a minha experiência mais, assim, que me resgata a sensação de parto foi a primeira vez que eu andei numa montanha-russa. E eu nem sabia que era uma montanha-russa, eu achei que era um trenzinho panorâmico, porque era a montanha-russa dos Indiana Jones. Por isso que eu andei. Só que nessa montanha-russa dos Indiana Jones, que realmente é um trenzinho panorâmico, tem algumas partes que entra para dentro de uma montanha e tal, e fica aquela escuridão em alta velocidade num túnel. E a única coisa que eu conseguia pensar era isso, sabe? Assim, que era como se fosse um parto. Aquilo para mim foi um terror. Eu nunca mais quis andar de montanha-russa, porque quando entrou para a caverna e passa todo e sente os movimentos e tal, eu saí da caverna, da montanha do Indiana Jones, tremendo. E não era um medo porque é a montanha-russa. Se fosse só lá fora não teria problema. É porque eu entrei e saí desse túnel, né? Então, uma experiência para mim, assim, dentro da minha subjetividade, acionou alguma coisa. Interessante, né? E o teu comentário me abre o gancho para a nossa próxima questão, que é a ideia do confinamento, né? E da caverna. Porque nós vivemos 2 anos e tal, né? Vamos para na caverna do Saramago, na caverna de Platão. Nós vivemos na caverna onde nós nos construímos todo um esquema de proteção e nesse período nós vivemos experiências místicas, experiências com o corpo, né? Experiência com o outro, o distanciamento, a aproximação e, como é da nossa natureza, trabalhamos com as palavras, né? Criamos, escrevemos, produzimos.
E o Mapas do Confinamento, ele diz respeito a isso, né? Diz respeito a justamente esses artistas da palavra e da imagem, falantes de língua portuguesa que estão espalhados nos continentes. E nesse cotidiano feminino, nesse cotidiano literário, nesse cotidiano que ao mesmo tempo é grotesco, né? Em todos esses aspectos, grotesco e sublime, né? Pegando o Victor Hugo. E eu pergunto para vocês, então, como foi o processo de vocês dentro dessa caverna? A Helena trouxe uma caverna, eu peguei para a caverna do confinamento. Como é que foi a produção de vocês? Como é que foi escrever durante esse tempo que a gente está vivendo, não é? De Covid, de afastamento, de sentar-se num café, de observar o mundo, e agora escrever de dentro da própria casa, com muitas particularidades diferentes do tempo que a gente espera que volte, mas que era também o nosso tempo anterior de liberdade. Adriana. Gabriela, foi interessante porque começou a pandemia, eu estava trabalhando presencial ainda, e aí eu me desloco mais ou menos 1 hora e meia para ir para o trabalho. E aí veio a pandemia, quando passou um pouco de tempo, eu comecei a trabalhar em casa, no teletrabalho. E eu estava justamente escrevendo esse livro, Estive no Fim do Mundo e Lembrei de Você, como eu já falei lá na frente, que começou com uma intenção, depois acabou que a pandemia veio trazendo um pouco dela também para ele. E eu achei interessante porque, conversando com muitos amigos, escritores e escritoras durante a pandemia, muitos deles me disseram que não estavam conseguindo mais ler e nem escrever como acharam que iam estando em casa, porque eles estavam desconcentrados. Eles não conseguiam se concentrar. Porque aqui ainda nós temos um agravante aqui no Brasil, não foi só a pandemia. Este governo realmente, ele nos tira do sério. É um governo que se você tem um pouco de humanidade no seu coração, você acorda e pensa, ainda é Bolsonaro que governa esse país? Não aconteceu nada com este homem, não, ele continua. Você pensa isso de manhã. E à noite, quando você vai dormir, você dorme pensando, meu Deus, mais um dia de Bolsonaro. Porque todos os dias anuncia-se uma tragédia. Seja via indireta, porque ele acabou com todas as políticas públicas no momento que se precisava urgentemente delas. Aliás, o país já precisava delas antes, né? Seja porque não se constrói nada, não se constrói nada. E a gente é obrigado a tolerar muitos tipos de deboches, é um governo, além de tudo, que debocha muito. Debocha das mulheres, debocha das nossas causas, debocha dos homossexuais, debocha dos artistas. Essa semana mesmo, ele mesmo se congratulou com uma medalha de luta pelos direitos indígenas. Ora, sabemos que nunca os indígenas foram tão massacrados nesse país. Eles estão simplesmente extinguindo os nossos indígenas, os nossos povos nativos. Então, assim, é de um deboche que chega um ponto que você tem que, assim, meio que desligar no dia para você dar conta de fazer alguma coisa. Então, eu acho que muitos artistas, muitos escritores, meus amigos, nem conseguiram, na verdade, ter esse tempo de concentração, porque além da pandemia, do medo, do não saber, o nosso país foi um dos últimos a resolver comprar a vacina, sendo que as vacinas já tinham sido oferecidas. Foi uma gestão da pandemia absolutamente absurda, genocida mesmo. Todas as famílias praticamente têm um caso de morte por Covid. Então, assim, uma situação de guerra, num país em que as coisas já não eram fáceis, porque, por exemplo, a população negra do Brasil, periférica, já vive essa situação constantemente. Vive uma situação de guerra. A polícia brasileira é uma das polícias que mais mata no mundo. E quando você vai olhar as estatísticas, mata negros. Não que ela devesse matar brancos, na verdade não devia matar ninguém. A polícia não é para matar, né? A polícia é para controlar uma situação e, se houver delito, leva para o judiciário e é o judiciário quem faz julgamento. Né? O nosso país não tem legalmente, oficialmente, pena de morte, né? Mas tem. Não tem, mas tem. Então, assim, a gente está num país que realmente tira a gente do sono, sabe? E escrever, para mim, é sempre lidar muito com isso, assim. Eu digo que o que me faz escrever mesmo é um incômodo, um incômodo. E foi muito bom para mim ter o que fazer, sabe? Ter este livro para escrever durante esse processo de pandemia, porque cada um reage de uma forma, né? E ao contrário de alguns que, na verdade, não estavam se concentrando,
a minha salvação foi me concentrar, sabe? Como a Helena Terra disse, né? Escrever é também psicanalítico, né? É também um exercício psicanalítico, é um exercício também de curar algo em nós. E nós que escrevemos, acho que se a gente não faz isso, assim, a gente adoece. Então, o meu começo de pandemia foi muito parecido com o que a Adriane relatou, né? Assim, como a maior parte das pessoas sensíveis ao contexto maior, à coletividade, eu também fiquei não só, assim, assustada, preocupada comigo, com meu filho. Eu fiquei muito preocupada e mobilizada por tudo. Então, eu também me sentia muito responsável. Às vezes eu tinha vontade de sair para caminhar e aí eu pensava que não, que nesse pequeno passeio você é o vetor, né, de uma contaminação. Então, nesse primeiro momento, eu também fiquei, assim, desconcentrada, eu me dediquei, dei mais espaço, assim, para o mundo visual, passava muito tempo olhando da janela e da sacada da minha casa, assim, olhando a cidade, né, a cidade vazia, olhando a chegada da lua, olhando, né, a cidade ficou muito silenciosa, então, assim, até por não ter o áudio, nada, a visão ficou muito apurada. E via filmes, mas 3, 4 filmes, às vezes, num dia. Ou seja, assim, me dava uma exaustão de imagem muito grande também, porque eu estava vendo e mais era o brilho do monitor do que o próprio contexto, o enredo, essas coisas. E entrava muito na rede social, desesperada para conversar, em qualquer horário, fosse com quem fosse. Então, às vezes, na madrugada, eu puxava a conversa com as pessoas, com muitas pessoas eu tentava, conversem comigo, por favor, eu estou com insônia. Eu tive muita insônia mesmo, assim, passei em claro a primeira fase. E aí, conversando com o Heitor Schmidt, que é esse ator de teatro e cinema aqui de Porto Alegre, que é muito talentoso, e que também gosta muito de ler, e ele também tinha feito a oficina de criação literária do Assis Brasil lá na PUC. A gente conversava de vez em quando, conversava sobre um monte de coisas, e sobre arte, sobre nós, sobre as pessoas, sobre o que estava acontecendo. Um belo dia, a gente, assim, e às vezes escrevia, mandava, né, deixava o texto para depois, assim, mandava uma mensagem que o outro ia ler mais tarde. Um belo dia estava conversando, disse, vamos tentar fazer, vamos nos focar e tentar fazer um texto mesmo, assim, sair dessa coisa pessoal e escrever. E então foi o primeiro passo para me reconectar com os livros, porque eu não estava conseguindo. Eu pegava os livros para ler, lia 3, 4, 5 páginas, e se tu me perguntasse sobre o que eu não fazia a mínima ideia. Ou seja, eu estava só passando os olhos sobre as linhas, né? Mas a escrita é impossível, a gente não consegue escrever, não é uma coisa automática, ela é pulsional, mas assim, a gente precisa conhecer as palavras, a gente precisa saber o significado, o simbolismo daquela palavra nesse contexto. Mas vamos escrever, tentar escrever de verdade. Então, a gente traçou um roteiro, um personagem, um para ele, outro para mim, uma mulher para mim e um para ele, e seria um diálogo entre esses dois que se perderam durante a pandemia. Por isso que é bem que eu gostaria de saber o que é o amor, porque a grande perda da pandemia nessa hipótese teria sido a do amor, sabe? Que as pessoas teriam se afastado de tal forma que o amor estava diluído. E aí eu me reconectei, mas a gente escreveu muito rápido, a gente fez um e-book com a editora Bestiário, né, e assim, sem leitura crítica de outras pessoas, nós que fizemos a leitura um do outro e tal, que eu gosto muito do livro, foi uma experiência, assim, intensa e rápida. Mas terminou rápido mesmo. E aí eu comecei a escrever o Bonequinho de Lixo, né? Exatamente pela violência, porque também começaram a surgir as notícias no mundo, né? Do que estava acontecendo no confinamento com as mulheres, que essa convivência mais intensa com os companheiros estava desencadeando episódios de violência. Isso começou a me chamar mais atenção. E um dia eu entrei na TV Sank para assim, assistir um lindo programa de arte, alguma coisa, imaginei na minha cabeça, e eu me deparei com um programa sobre o feminicídio na França. A cada 3 dias, uma mulher estava sendo morta na França. Enfim, a gente que mora aqui no Brasil, né, sempre idealiza um pouco mais, acha que a mulher francesa, europeia, está um pouco mais protegida, e está um pouco mais protegida, mas, enfim, segue sendo uma mulher numa sociedade patriarcal também. E aí eu comecei a ver o programa e os maridos, enfim, os companheiros, matavam as mulheres enforcadas, esgoeladas, com
o fio do abajur, do secador de cabelo, porque a convivência tinha ficado muito acirrada. E aí eu resolvi escrever o Bonequinha de Lixo, contar a história dessa mãe, pela ótica dessa menina que está se constituindo, crescendo e não quer viver a vida que a mãe leva, né? E eu passei 2020, assim, de maio até novembro, escrevendo esse livro. Mas eu não estava também levando ele muito a sério, porque eu estou com outro romance pronto, que já estava pronto, e que eu vou lançar também esse ano, acredito, no segundo semestre. Eu não estava levando muito a sério, porque o outro livro eu trabalhei 4 anos, e esse foi tão veloz, que eu achava assim, que talvez eu mesmo estivesse sendo preconceituosa com a velocidade da escrita, achando que não estava maturado. Mas a verdade é que a história da violência das mulheres, assim, eu estou escrevendo esse livro desde que eu nasci, desde que tem um trecho desse livro, a narradora, ela está mais ou menos com uns 10 anos, e ela está no parque e um adulto passa a mão na bunda dela. Eu sofri isso. Eu, na praia, retinha, eu era uma menina magrela, sem seio, sem coxa, tu tá de biquinizinho e vem um homem que, não sei lá, na época, para mim, era um homem muito mais maduro, mas talvez tivesse só uns 30 anos, e me passou a mão. E eu me senti péssima. Eu não consegui falar para minha mãe, eu fiquei extremamente envergonhada. Então, quando a gente escreve um livro sobre a violência, são histórias que a gente vem pensando, que a gente está maturando há muito tempo, as nossas, das outras mulheres, né? E, bom, mas enfim, o livro ficou mais ou menos pronto, Gabriela, e aí eu falei com o Flávio Ilha, que é o editor, e ele disse, eu quero ler, me deixa ler o livro. E eu estava com uma certa resistência de mostrar o livro para ele, talvez porque fosse homem, foi uma coisa um pouco assim delicada. Ele disse, me deixa ler. Ele é muito sério com as leituras e tal. Se eu achar que o livro é só um desabafo, eu vou te dizer. E aí eu submeti a leitura, a crítica dele, e ele gostou. Ele disse, não, gostei muito do livro. Um livro a gente tem que publicar. Eu disse, bom, então vamos para um segundo passo, vou pedir outra pessoa a ler. Aí eu falei com o Luiz Rufato, que também é muito severo com as leituras, pedi para ele ler. E aí ele também, né, leu e tal, me mandou um retorno. Aí quando eu disse, bom, então, né, assim, se esses homens, que enfim, são homens diferentes dentro do patriarcado, mas fazem parte do mundo dos homens, compreenderam o livro, vamos para as mulheres, né? E aí eu falei com a Maria Valéria Rezende, que acabou fazendo a orelha. A Maria Valéria é uma mulher muito honesta com tudo na vida, né? E aí ela me disse, Helena, não, assim, né, não tenho muito tempo, sou super ocupada, ela cuida de outras mulheres, né, ela tem uma vida muito intensa, ela precisa garantir a sobrevivência material dela e das outras mulheres, ela está com dificuldade de leitura, assim, por causa dos olhos e tal. Ela me disse, Helena, eu não sei se eu tenho tempo agora, se eu posso nesse momento, se você não tiver pressa, se você me der uns meses e tal. Eu falei, Maria Valéria, assim, é só uma comunicação entre nós. Se você puder, eu vou ficar muito contente. Se você não puder ler, não tem problema. E eu acho que deu uma semana, a Maria Valéria me mandou a orelha. Ela disse, eu peguei para ler e fui até o fim. E a orelha é maravilhosa, né? Pena que a gente não pode publicar essas correspondências, porque as correspondências informais são muito maravilhosas também, né? E aí, eu fiquei muito feliz e tal. Daí eu disse, bom, então vou falar com a Nara, né, com a Nara Vidal, que acabou fazendo um pós-fácil. Eu disse, vou pedir para a Nara, perguntar se a Nara também, né, se há alguma possibilidade que ela dê uma olhada no livro. E a Nara, a mesma coisa, uma mulher muito ocupada. A Nara ainda tem crianças pequenas, escreve muito, começando uma série de projetos. Ela me disse a mesma coisa, Helena, se você não tiver pressa, sabe, se você me der um tempo e tal. E aí eu acho que passou assim, uns 10 dias, no máximo 2 semanas, e eu perguntei, se você gostava, você escreve um parágrafozinho, assim, 5, 6 linhas para a quarta capa. Passou esse tempo curto, a Nara me mandou um pós-fácil, né? Então eu fiquei muito contente, aí resolvi publicar. E o que eu acho, assim, que o confinamento, assim, o grande, mais do que na literatura para mim, sabe, o grande ganho que eu tive com o confinamento que me fez levar agora até, né, esse projeto até o Presídio Madre Pelletier, e que foram meses e meses, né, porque, enfim, é um presídio, tem uma série de secretarias de segurança, de assistência social, uma série de
instâncias envolvidas, a minha grande questão com o confinamento foi pensar nelas, porque numa das poucas saídas que eu dei, eu passei a pé em frente na verdade, na lateral do presídio, num domingo à tarde, e aí eu olhei aquele prédio em más condições, todo cercado, com aquelas janelas mínimas, e algumas mulheres que eu não via, mas elas estavam me vendo na rua, né? Elas tinham um campo de visão que me selecionava. Elas estavam tentando uma comunicação com as pessoas de fora, né? Porque nós estávamos no confinamento dentro das nossas casas, e elas estão num confinamento dentro de um outro confinamento. E esse eu acho que foi o grande ganho, porque eu realmente consegui, assim, por mais que eu tenha sofrido, e eu sofri muito com essa pandemia, inclusive eu tive uma perda familiar extremamente sofrida pelo Covid, né? Mas foi o grande ganho porque eu consegui olhar para aquela janelinha pequenininha delas, né? Que eu chamava aquela janelinha pequenininha, e perceber que atrás de cada confinamento tem um mundo enorme. E de pessoas que não podem se expressar, porque a gente ainda com as redes sociais, na verdade, nós somos muito privilegiadas, né? Alfabetizadas, leitoras, escritoras, a gente tem um universo de expressão riquíssimo, que é muito saudável e que nos ajuda a nos curar, como tu falaste, né, Adriane? Assim, a gente tem essa cura permanente pela palavra, se a gente não está escrevendo, a gente está dialogando com os livros, com os outros livros das outras autoras e autores. E aí eu pensei na solidão dessas mulheres, desse confinamento, né, compulsório pela justiça. Eu vou começar a trabalhar com elas, eu não tenho a mínima intenção de saber que crimes levaram essas mulheres até lá, sabe? Assim, eu me interesso por elas, né? Então, foi, assim... Eu acho, a Gabriela é uma profunda conhecedora do Fernando Pessoa e seus 1000 Homens, né? Eu acho que todas nós escrevemos o livro do desassossego o tempo inteiro, sabe? Assim, nós escrevemos cada livro nosso, nos poemas a mesma coisa, Adriane, não importa que eu estou na prosa e você na poema, a gente está escrevendo o nosso livro do desassossego, porque realmente nós estamos... Nós não temos como estar confortáveis, nós estamos desassossegadas há milênios, por esse silenciamento que não é legítimo, não tem sentido. Então, assim, o confinamento é uma tragédia para nós, o Covid é uma tragédia, mas foi um espaço, assim, como todas as tragédias, né, que a gente, de percepção também, de redescoberta, assim, de potenciais que nós temos e de quanto a gente pode ajudar o outro, pode se conectar mesmo com aquele que parece que não está assim, disponível, mas está, se a gente procurar, a gente vai até os outros, né? Foi muito difícil conseguir o primeiro contato com o Presídio Madre Paliativa, foi o mais difícil de todos, porque eu não sabia como chegar. Tu não pode telefonar, é pandemia, tu não tem os e-mails, são todos os e-mails, né, privados e tal, é um sistema super fechado. E esse primeiro contato foi um grande desafio, mas acabei conseguindo, porque se a gente quer se conectar, eu realmente acho, sabe, assim, eu sou uma pessoa muito otimista, se a gente quer se conectar com os outros, a gente se conecta, né? E a conexão é pela palavra, né? Quem você fala de lá e eu falo daqui, nós estamos conectados. Bom, a gente tá caminhando para o nosso final e eu tenho só mais uma questão para vocês, então, que é uma questão convite. Eu conheço a produção de vocês, conheço a poesia da Adriane, conheço o escrito da Helena, mas há muitas pessoas que ainda não conhecem e que eu espero que conheçam. Eu espero que se permitam conhecer, né? Porque a literatura ela é um exercício de alteridade, né? Mas, sobretudo, ela é um exercício de conhecimento. E quando eu leio alguém, é como se, eu particularmente, eu vejo assim, é como se eu me sentasse para ler, para conversar com aquele autor. Não é como se, vem Adriane, vem Helena, sentem aqui, vamos... Hoje eu vou conhecer teus personagens, eu vou conhecer a tua sonoridade, eu vou ler tua poesia, eu vou saber um pouco de vocês.
Então eu quero, Helena e Adriane, que vocês façam um convite aos leitores do Mapas do Confinamento para conhecer a obra de vocês. E o que nós, leitores, eu sei, mas os que ainda não sabem, o que eles vão encontrar no Mapas, que é o começo, que é uma parte do percurso de vocês. Gabriela, eu fiz jornalismo, eu não fiz publicidade e propaganda. Eu não sei fazer um bom marketing, eu não sei fazer esse convite, mas, enfim, venham sim nos ler, comprem os livros da Adriane Garcia, acho que fica mais fácil, então, eu falar da Adriane. Nós duas, coincidentemente, somos cancerianas de 8 de julho, não sei se essa data tem algum significado, No mesmo cósmico dia. na nossa vida, no mesmo dia. Mas, então, eu sou gaúcha, a Adriane já está no meio do país, geograficamente mais privilegiada, porque nós estamos no sul do sul, da América do Sul, né, Gabriela? E leio os livros da Adriane, eu a conheço já faz realmente alguns anos, né, desde que as redes sociais surgiram, a gente vem acompanhando. A Adriane é muito ativa e muito generosa, porque além dos livros publicados pelas editoras, ela publica poemas dela e publica poemas de todo mundo. Eu vivo me atualizando nas novidades no Facebook da Adriane, porque, assim, né, muito, muito, muito generosa. E eu gosto muito mesmo, acho que tudo que foi falado, né, aqui nessa live, essa visão política é muito forte na Adriane, está nos poemas dela, esse lado humanista, esse lado feminista, esse lado feminino também, esse lado do feminino como uma virtude, porque eu também acho muito bonito que nós somos mulheres, que nós somos vaidosas, que nós somos delicadas com o toque, que a gente não quer destruir as coisas, a gente tem uma leveza, né, de preservação da espécie mesmo. Agora, sim, antes, bem rapidinho para encerrar, mas eu me lembrei, tem uma frase da Hannah Arendt, que ela fala que um dos problemas assim, do desenvolvimento da humanidade é que os homens pensam na sua própria sobrevivência, no seu dia a dia. Eles precisam garantir a sua existência, o seu sustento hoje. E as mulheres pensam na sobrevivência da espécie. Então, a gente está sempre pensando no futuro. E eu acho que a literatura é uma forma de se pensar no futuro. A gente pode contar, escrever histórias atemporais de outras épocas, mas a gente está sempre pensando no futuro. Eu acho que a gente escreve para o futuro, né? Nós somos lidas no presente, mas e talvez sejamos, quem sabe, um dia lidas no futuro. Mas a gente escreve para o futuro. Então, eu recomendo muito a Adriane. Eu tenho os livros, só que agora, se eu for localizar nessa estante que está muito organizada, eu separei os livros. Agora eu tenho as prateleiras só de mulheres no coração, sabe, da minha estante, aqui estão elas, né? Então, eu indico a Adriane, e ela tem Facebook, portanto, ela pode ser lida por lá também, tem Instagram também, né, Adriane? E as editoras todas, enfim, eu acredito que algumas também, que não, porque, enfim, a distribuição, a gente sabe, né, de livros no Brasil é meio complicada, mas por meio das editoras a gente consegue sempre localizar, né? E é isso. Muito obrigada, Gabriela, por esse espaço. Obrigada, Isabel, a Cristina, a Fundação Gulbenkian. Fiquei muito contente. Bom, eu os convido, né, convido todas e todos a ler a poesia que eu escrevo, porque eu não escrevo para mim, né? Eu escrevo para mim também. Eu falo sempre que a gente escreve para a gente, mas a gente não publica para a gente, né? Não faria nem sentido. A gente escreve para a gente, mas a gente publica para o outro, né? Então, quando um autor fala que não se importa com o público, não é verdade, porque senão ele não tinha publicado, tinha só escrito, não é? Então, assim, leiam, porque a gente escreve para ser lido, a gente publica para ser lido, e a gente acha, né, que tem algo a contar. E aí cabe aos leitores, né, obviamente, as leitoras, ver se aquilo que a gente conta interessa ou não. Muito obrigada, Helena, fez aí maior propaganda dos meus livros. E aí eu quero terminar com 2 trechos do livro Bonequinha de Lixo, aqui da Helena, para vocês terem uma ideia da sonoridade desse texto. Ela fala que não escreve poesia, tá?
Coitada da mãe. Coitada vem do verbo coitar. Coitar significa produzir coita ou ocasionar sofrimento. Coita é sinônimo de dor, mágoa, desgraça. A mãe não produz nem ocasiona sofrimento em ninguém, exceto em si mesma. E por tabela, em mim, sinto dor quando ela sofre. Quem é que não sabe que os filhos não suportam ver as mães sofrendo? Os pais deveriam parar de fingir que não sabem. Se um homem quer ser um bom pai, deve começar sendo bom para a mãe de seus filhos, goste dela ou não. Então, o pai está como namorado oficial. As outras, quase oficiais, experiências como o Stitch, tive de conhecer porque 24 horas só comigo ele não suporta. E porque ou era assim, ou eu ficava em casa com a mãe. Por mim, até ficava, mas a mãe é insistente. Clarinha, você tem de conviver com seu pai. Não sei se a avó diz a ele, Zeca, você tem que conviver com a sua filha. Essa namorada oficial, certamente não. Quase todos os finais de semana eles viajam. Fazem a rota do sexo, embora chamem de rota romântica. Como é bom alguém que sabe ler um texto. Obrigada, Adriana. Como é bom ouvir alguém que sabe ler com as pausas, com a pontuação. É uma maravilha com a entonação das frases, só uma alma sensível que sabe fazer isso. Bom, então, encerrando o nosso encontro de hoje, que eu acho que duraria muito tempo, eu agradeço imenso a Isabel e a Cristina, a Gulbenkian. Agradeço também a Gabriela Rui Trindade e ao Nuno Garcia por terem me possibilitado participar do mapa do confinamento e, sobretudo, participar dessas mesas, conversando com os escritores, com os artistas, estabelecendo proximidades ainda que a partir de distâncias. Eu termino também com... Eu comecei com Saramago e vou terminar com 2 momentos do Saramago. O primeiro, ele diz, no discurso da Estátua de Pedra, no discurso, eu não sei se está o discurso dele a propósito do Prêmio Nobel, que a literatura é extremamente importante, é extremamente interessante, mas não é a vida. É uma parte da vida. É uma forma de se perceber a vida. Isso vem, né, das antiguidades. E a segunda, e aqui eu trago essa com mais propriedade ainda do que a primeira, né? Porque a primeira eu procurei, né, trazer nos nossos temas de hoje, porque eu percebi, né, a Helena por proximidade, né, e a Adriane por leitura. Né, eu percebi que o feminino é algo que está para além de sermos mulheres, nos textos de vocês. Há ali a história da humanidade a partir da perspectiva do feminino. E isso me interessa muito, como leitora e como professora e como poeta também, perceber que as mulheres, elas sabem do que elas falam e elas falam muito bem do que elas sabem. E, então, é um prazer ler vocês, é um prazer ser contemporâneas, né, de vocês num mundo tão... saber que estamos do mesmo lado. E agora sim, Saramago diz, numa entrevista ao professor... O professor às vezes não gosta que chame de entrevista, mas é uma entrevista porque é uma conversa. Ele diz assim, o que eu quero é que se saiba que neste mundo andou um homem chamado José Saramago. E ele quer isso através da literatura dele. Eu acho que hoje, depois da nossa conversa, e o Mapas do Confinamento, né, e esse alcance, todos saberão que anda sobre a terra, Adriane Garcia e Helena Terra, né, e que trazem tanta literatura, e tanta história, e tantas mulheres, desde Eva, né, até a todas aquelas que irão nascer ainda e que buscarão na literatura a sabedoria, as histórias, as experiências de outras mulheres para entenderem o seu próprio lugar no mundo. Muito obrigada. Maravilhoso, Gabriela, isso mesmo.
Obrigada, viu, a todas. Foi uma alegria esse encontro. Agradecemos, então, às participantes desta mesa redonda, as escritoras Adriane Garcia, Helena Terra e Gabriela Silva, por este belo encontro e debate bastante rico em torno das representações da mulher na literatura, como a literatura reflete a condição feminina e, sobretudo, neste mês de março, assim como o momento privilegiado que nos ofereceram através das leituras dos seus textos. Queríamos também agradecer aos fundadores do projeto Mapas do Confinamento, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia, e a todos os que do outro lado assistiram a esta sessão à distância, sem esquecer a nossa colega Isabel de Barros. Recordamos que Mapas do Confinamento conta já com 11 edições, com a de hoje, e que todas elas se encontram disponíveis no site da Gulbenkian de Paris e na página Facebook da Biblioteca. Uma vez mais, obrigada a todos e a todas, e até à próxima sessão em abril. Obrigada. Obrigada. Uhum.